O tema da ministração de hoje é o perigo de esquecer de Deus aos poucos. O perigo de esquecer de Deus aos poucos. Na vida nós temos muitos memoriais, datas que são importantes para a gente guarda, a gente tem lembranças. Na vida a gente vai guardando, por exemplo, datas de formaturas, diplomas. A gente tem datas, tem memoriais, lembranças que estão lá ali para que nós nunca nos esquecemos de certas questões, de certos fatos da vida. Mas a verdade é que todos nós na vida nos esquecemos de algumas coisas. Algumas pessoas têm uma facilidade maior para esquecer algumas coisas. Outras pessoas têm uma facilidade maior para esquecer outras coisas. E aqui eu vou compartilhar algumas coisas que, não sei você, mas é uma coisa que eu tenho lidado com isso. A gente ri um pouquinho porque a gente começa a lembrar de algumas coisas. Existem coisas que para uns são fáceis, existem coisas que outros pensam, não é possível você se esqueceu disso aqui. Por exemplo, tem gente que esquece o número de telefone, não guarda o número de telefone de jeito nenhum, tem uma dificuldade muito grande para guardar o número de telefone, pede para anotar porque senão esquece mesmo. Outras pessoas se esquecem da hora de tomar remédio, né? Elas acabam fazendo uma confusão muito grande com essa questão de hora que vai tomar remédio, de como é que vai ser. Confundem, se esquecem, tem muito essa questão. Outras pessoas, eles se esquecem, por exemplo, e eu não sei aqui o caso das cozinheiras que estão aqui. Abóbora é um desafio para todo mundo, né? Tem gente que esquece a abóbora, vai fazer uma abóborazinha, daqui a pouco está aquele cheiro de queimado, aí já fala, não, esqueci, passou muito rapidinho, e aí já foi, já queimou, já ficou aquela coisa, ficou complicada. Outras pessoas se esquecem, por exemplo, que foram à padaria, foram de carro, já aconteceu comigo. Fui de carro na padaria, comprei o pão, voltei para casa a pé, cheguei em casa, falei, gente, cadê o carro? Aí eu fui lembrar que o carro estava lá na porta da padaria, tive que voltar na padaria para pegar o carro de novo, porque eu havia esquecido, que eu tinha saído de carro. Outras pessoas se esquecem o filho dentro do carro, a gente vê reportagens sobre isso, notícias sobre isso. Outros estão conversando com alguém, aquele papo legal, aquela pessoa conhecida, mas quando chega a hora de falar o nome da pessoa, fugiu. Aí você não lembra o nome daquela pessoa de jeito nenhum, e você fica enrolando ali porque o nome dela não vem, você sabe que conhece, mas o nome desapareceu ali da mente, naquela hora que você estava ali conversando com ela, e já não tem mais ali. Outros vão trabalhar de carro, e a minha esposa é mestre em fazer isso. Porque hoje tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então tá bom, desce de carro, fica mais prático para você. Ela desce de carro, quando ela termina o horário dela, ela liga, você não vai vir me buscar? Fala, não, eu não vou, você está com o carro. Nossa, esqueci. Então a gente tem essas questões, cada pessoa tem essa coisa de esquecimento, muitas pessoas têm isso na vida. E eu tenho certeza que você tem os seus exemplos, tem as suas coisas de esquecimento. A gente ri um pouco disso, a gente se diverte um pouco disso, mas esquecer uma coisa que pode ser muito prejudicial à nossa saúde espiritual. Esquecer uma coisa que não vai fazer bem para a nossa vida espiritual. No último domingo, nós começamos a ministrar em Deuteronômio, nós começamos a ministrar uma série em Deuteronômio. E o tema da pregação de domingo passado foi quando nós recusamos a nos mover com Deus. O livro de Deuteronômio mostra Moisés diante de uma nova geração, de um povo que iria entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido. E Moisés está falando com eles, está conversando com eles. Está dizendo para eles, olha, sejam fiéis ao pacto de Deus, à aliança de Deus. Não façam como a geração passada de vocês. Sejam fiéis àquilo que Deus colocou no nosso coração. E os primeiros 3 capítulos de Deuteronômio, ele lembra a rebelião que houve da geração anterior. Apesar da graça, da provisão, dos milagres de Deus, de tudo que Deus havia feito, Moisés agora vem dizendo, olha, vocês têm que ser diferentes deles. Eles se esqueceram de tudo que Deus fez, como Deus operou, e vocês têm que ser diferentes, vocês vão entrar na terra prometida. E aí Moisés começa a incentivar eles a obedecerem à lei de Deus para tomarem posse da terra. A obediência e a devoção de Israel tinha um propósito muito maior do que só Israel. Não iria abençoar só aquele povo. As nações no entorno veriam como Israel, obediente a Deus, tinha a chance de mostrar ao resto do mundo que seria uma nação governada por Deus. Como seria a sabedoria, a justiça e o governo de Deus. E Moisés lembra, olha, não tem outro Deus além desse, não existe. E ele vai falando, olha, a responsabilidade de vocês é muito grande, não é só para vocês.
As nações em torno de vocês têm que ver como é que é uma nação que vive sob o governo de Deus, sobre a mão de Deus, sob o favor de Deus. E hoje nós estaremos mergulhando aí no capítulo 4, nós estaremos meditando do versículo 1 até o versículo 9. E a minha oração é para que esses versículos sejam para nós, como foram para o povo daquela época, um aviso, um alerta, uma mensagem de que na verdade Deus quer falar aos nossos corações. Deuteronômio capítulo 4, versículos de 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos quanto essa lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Essa é uma palavra muito oportuna para mim e para você nos dias de hoje, tanto quanto foi para aquele povo daquele tempo. Moisés, ele começa a dizer para aquele povo: olha, tomem cuidado, vigiem com cuidado, tenham cuidado. O motivo é que ele viu em primeira mão como um povo que viu as maravilhas de Deus é capaz de perder o foco, é capaz de perder a direção, é capaz de perder a atenção. Por exemplo, Moisés subiu lá para o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e o povo achou que ele estava demorando demais, e o povo ficou com medo ou não, mas o povo resolveu construir para eles outros deuses, e fizeram lá o bezerro de ouro. Perderam o foco, perderam a atenção, desvaneceram, ou seja, a imagem do Deus verdadeiro foi se apagando, foi ficando fraquinha, e aí eles procuraram um outro Deus que eles pudessem ver, que pudessem adorar. Como mencionado nesse versículo 3, os homens que seguiram a Baal-Peor também se entregaram às prostitutas de um templo de um Deus estrangeiro, perderam o caminho, perderam a vida. Por quê? Porque se afastaram de Deus e foram se esquecendo das coisas de Deus, dos feitos de Deus, da obra de Deus. E no versículo 9 nós encontramos Moisés exortando o povo a vigiar a si mesmo com cuidado. Outra versão diz assim: vigie a sua alma diligentemente. E aqui a pergunta para mim e para você hoje é: como você está vigiando a sua alma? Como você tem vigiado a sua alma? Com cuidado, com displicência? Como você tem vigiado a sua alma? Moisés, ele foi vendo o povo se afastar do Senhor, e ele continua dizendo a eles para não deixar que o que Deus fez por eles se apague dos seus corações. Moisés sabe que, como seres humanos, raramente nós nos afastamos de Deus de repente, raramente nós desviamos de repente, nós não pecamos de repente, de uma hora para outra. Não, ninguém cai no pecado da noite para o dia. Moisés sabia que isso é resultado de um desvanecimento, é um processo que começa devagarzinho, ele vai começando, e aí Deus vai perdendo o brilho, Deus vai perdendo a importância, ele vai desvanecendo, os feitos dele vão desvanecendo lentamente, e muitas vezes nós nem percebemos o que está acontecendo. E por isso, esse trecho das Escrituras é tão importante para mim e para você hoje, porque nós corremos o risco disso, de deixar ir desvanecendo aos poucos. Aos poucos nós vamos nos esquecendo do poder, da glória, das promessas, da fidelidade, da presença do nosso Deus. Eu vou pedir para colocar ali agora essa pausazinha que eu fiz, depois eu vou ter que editar o vídeo. Vou pedir para colocar para você uma música, ela está primeiro em inglês. Para aqueles que não sabem, né, quem gosta de música, a gente é bem eclético, porque a gente analisa a música
por técnica, por algumas questões. E existem vários estilos de música cristã. Hoje ninguém pode reclamar que ouve música do mundo porque não tem uma música que gosta. Não, tem vários estilos. E nesses estilos, por exemplo, você tem o rock, você tem o thrash metal, você tem o rock sinfônico, você tem o progressivo, você tem o underground, você tem... E aí você vai ver uma bandinha de soft rock. E eles vão, uma banda chamada Casting Crowds, e essa banda foi criada por um pastor chamado Mark Hall, e ele criou essa banda para agir no meio universitário e divulgar a mensagem do evangelho nas universidades nos Estados Unidos. Essa música que vocês vão ouvir faz parte da trilha sonora do filme Prova de Fogo. É uma música muito bonita, então você vai prestar atenção agora, tem ali uma legenda. Pode soltar aí, Anthony, por favor. Essa música que nós ouvimos aí, que faz parte da trilha sonora do filme Prova de Fogo, começa a dizer que as pessoas, elas não desmontam num dia, não desviam num dia, não pecam em um dia. Elas não saem da presença de Deus da noite para o dia, isso não acontece, não é assim. Vai desvanecendo e existe aquele orgulho dentro da gente que vai crescendo e vai dizendo assim, não, eu nunca faria isso. Mas você tem que entender que não é simplesmente fazer. É uma série de concessõezinhas, de coisinhas que você vai permitindo acontecer na sua vida, pequenininha. Quem anda de moto ou anda de bicicleta aí já sabe, ninguém bate em pedra grande, ninguém tropeça em pedra grande. O grande problema é os pedregulhos, é a areia, é aquilo que é pequenininho, que faz a gente escorregar, derrapar, cair, machucar. E aqui também é a mesma coisa. É uma série lenta de compromissos pequenos que vão levando você a um lugar onde você talvez nunca iria, ou leva você a fazer coisas que normalmente você fala, eu nunca faria isso. Mas vai começando aos poucos, vai começando devagarzinho, uma coisa hoje, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho. E ainda assim, de alguma forma, você olha para aquilo e parece que aquilo faz sentido para você, porque você vai se tornando ao mesmo tempo insensível. Você não entende que está saindo do caminho, desviando do caminho. Não, você começa a ficar insensível. E você arruma um monte de desculpas, de justificativas para isso e para tudo mais. Uma delas é, na hora que eu quiser eu paro. Não, isso não é um vício, isso não me dominou. Na hora que eu quiser eu paro, você não está entendendo. Você pode estar nesse desvanecimento lento. Se você talvez já tenha dito para você mesmo, o que aconteceu? Um dia eu já estive tão perto de Deus, e hoje eu não sinto Deus perto de mim, eu não consigo ouvir Deus, Deus não fala comigo, eu não sinto a presença de Deus mais. Deus não se afasta de ninguém da noite para o dia. Deus não se afasta de você, o Espírito Santo não se afasta de você da noite para o dia. É todo um processo de entristecimento, é todo um processo que você vai entristecendo o Espírito Santo e vai entristecendo a Deus. E de repente você começa a falar, não sinto mais, Deus não fala comigo, eu não sinto a presença de Deus. Você olha e fala, gente, antes eu tinha tempo com Deus, eu li uma Bíblia, eu fazia uma oração. Hoje eu olho para o meu dia, hoje eu não consigo pegar uma Bíblia, eu não consigo ler, eu mal consigo fazer uma oração. Começo o meu dia, termino o meu dia, e eu esqueci de passar tempo com Deus, eu não tive tempo para estar com Deus. Esse é um dos sinais que você precisa prestar atenção na sua vida, porque talvez Deus esteja perdendo o foco, talvez Deus esteja desvanecendo, talvez o amor por Deus esteja desvanecendo. Eu não sei onde você está no seu relacionamento pessoal com Deus, mas todos nós, sem percebermos, podemos ser dominados pelo orgulho, pelo pecado, e nós vamos caindo nessas armadilhas que o diabo vai preparando para nós. Isso, irmão, o pecado, ele é enganador, ele não é claro, ele não é explícito, ele não é declarado, ele engana. Ele vem de uma forma oculta, ele vem de uma forma subliminar, subentendida. E aí quanto mais você vai dando espaço, quanto mais você vai praticando, por pequenininho que seja, o seu coração também vai endurecendo. Um dia, outro dia, outro dia, outro dia, até chegar aquele momento que o teu coração está insensível, se esfriou. E aí você começa a se perguntar o que está acontecendo. E aí você vai sendo tentado a justificar seus pecados, inventar desculpas para eles. Uma hora é porque você está nervoso, outra hora é porque você precisa relaxar, outra hora é porque é problema demais, outra hora é porque as coisas estão ruins para mim, você não entende, outra hora é porque você não sabe as lutas que eu estou passando. E aí você vai arrumando as suas explicações, as suas justificativas. E antes que você perceba,
Você está totalmente insensível ao pecado, porque agora você já não chama o pecado de pecado mais. Você chama de deslize, você chama de erro, você chama de engano, mas não chama mais de pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, você já não chama mais de pecado. E aí você vai fazendo essas concessões, coisas que você nunca faria. E aí, irmão, como você já não chama mais o pecado de pecado, você também não sente necessidade de se arrepender. A gente para e a gente fala: gente, eu sou cristão, eu não preciso me arrepender, eu já me arrependi uma vez, eu não preciso. E aí esse pecado, ele vai anestesiando a nossa consciência, até que você já não sinta mais culpa. Você justifica, não tem culpa, e aí eu não preciso me arrepender, eu não preciso. Você precisa estar ciente de alguns pensamentos que frequentemente levam a um desvanecimento muito lento do amor de Deus na nossa vida, na vida de um cristão. Você pode, por exemplo, dizer algo como: pastor, eu acho que não tem nada a ver, sabe, pastor? As músicas que eu escuto, os filmes que eu assisto, tá lá, tem um pouquinho sim de sexo e tal, tem lá uma coisa de adultério, tem lá umas traiçõezinhas, mas que filme que não tem? Eu sou adulto, eu não vou misturar as coisas, não tem problema não, eu não faço essas coisas. Esses filmes tem ali, tem droga, tem tráfico, tem isso, tem aquilo, mas eu não misturo as coisas, eu não faço, eu só assisto, pastor, eu já sou adulto. Eu tenho comentado aqui, eu também gosto de algumas músicas seculares, mas o Espírito Santo, tem vezes que ele não me libera para isso, e ele não me deixa ouvir, e ele diz: não, volta para os louvores, volta e urgente para os louvores. Mas a gente vai ficando, sabe, insensível. Ou a gente vai percebendo que essa imagem de Deus no nosso coração, na nossa fé, era tão forte, vai começando a se apagar. Quando a gente fala assim: eu já não xingo igual antes mais, pastor. Nossa, se o senhor me conhecesse, se o senhor tivesse me conhecido, eu já melhorei tanto. Não, de vez em quando, sabe, de vez em quando eu xingo um pouquinho, de vez em quando eu fico um pouquinho nervoso sim, de vez em quando eu perco o controle, mas nada grave. É grave sim, porque a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama gritaria de pecado. É pecado. Mas para nós não, porque eu já não xingo igual antes mais, eu já não falo meus palavrões mais. E aí, se eu gritei com a minha esposa, se eu gritei com meus filhos, se eu passei do limite, eu não sinto necessidade de me arrepender, porque eu não acho que aquilo é pecado. Eu acho que aquilo é uma reação normal. Eu discuti, fiquei nervoso, briguei, mas a Bíblia diz que eu não posso, eu tenho que tratar ela como um vaso mais frágil. E aí eu gritei, eu extrapolei, eu gritei com meus filhos, eu exagerei. Não adianta a consciência doer, eu pequei, mas eu não penso assim, porque aquele amor, aquela coisa por Deus está ficando fraquinha. Ou talvez você seja uma daquelas pessoas que dizem: pastor, só um pouquinho de vinho, pastor, A Bíblia diz que o beberrão é que não entra no reino dos céus, pastor. A Bíblia não proíbe beber, ela diz que o beberrão não entra. Então só uma cervejinha, não tem problema, pastor. Às vezes eu tomo só na minha casa, não vou prejudicar ninguém, não vou fazer mal para ninguém. Você acabou de escutar uma música dizendo que tem pezinhos que vão atrás de você, tem pezinhos que seguem as suas pegadas. Mas aí só uma cervejinha, não tem problema, só um vinhozinho, tá ali, não é, pastor, não vou ficar bêbado não, pastor, não tem problema, é só um pouquinho alegre, só para descontrair um pouco. Mas lá no início do seu amor por Jesus, isso era tão sério que você não abria concessão. Lá no início do seu amor por Jesus, você falava: não me convém, não é bom para minha casa, não é bom para os meus filhos. Eu tenho maturidade, mas meus filhos não têm. Eu tenho maturidade, mas alguém que chegar na minha casa talvez vai ver, isso vai escandalizar essa pessoa. Mas agora não. Foi desvanecendo esse amor por Deus, você foi se esquecendo devagarzinho, compromisso. Eu não sei qual é o seu caso pessoal, mas algumas pessoas que eu conheci muito de perto carregavam um ídolo sem saber, um ídolo chamado ganância. A gente carrega esse ídolo sem saber que está carregando, ou seja, eu sempre estou pensando que eu tenho que ganhar mais, eu estou procurando um jeito de fazer alguma coisa para ganhar mais. E aí, alguns já descobriram e outros ainda vão descobrir que nunca será o suficiente, nunca, porque é um ídolo de ganância. E aí quanto mais você ganha,
Você também começa a ter dívidas maiores, compromissos financeiros maiores, e aí você precisa trabalhar um pouco mais, porque aí tem compromissos maiores para se pagar, e aí você descobre que nunca vai ser suficiente. Nunca. Eu queria ter mais. Aqueles que já descobriram que estavam debaixo dessa influência maligna, desse ídolo, são pessoas que fazem questão de entender, e todos os dias agradecem a Deus pelo pão que está na mesa, pela roupa que vestem, pela casa que tem para morar, por como Deus tem cuidado dos nossos filhos. A gente olha nas coisas simples de Deus e a gente agradece e louva tanto a Deus. Sabe por que a gente faz isso? São aquelas pessoas que não querem mais ficar debaixo do jugo desse ídolo da ganância. Porque quem está debaixo do jugo do ídolo da ganância nunca está satisfeito, nunca está feliz, nunca alcançou, nunca consegue dar graças a Deus. Ele está sempre um passo atrás. E por isso eu faço questão toda vez que eu estou com a Lívia, estou com a Tânia, mas eu estou vindo embora para casa. Quer ver essa época agora de frio? A gente sai de manhã, a gente sai de carro. Eu vejo mães levando crianças para a creche 7 horas da manhã, com as bochechas vermelhinhas de frio. E eu olho para aquilo e falo, olha como Deus é bom para a nossa vida. Não importa se o carro é novo, se o carro é velho, mas tem um carro que nos leva, nos abriga. Termina um horário, eu estou indo para casa, você passa no ponto de ônibus, está assim, irmão. E você está indo para a tua casa, no seu carro. Não importa se é novo, se é velho. E eu começo a falar isso e eu sempre faço questão de ir lembrando essas coisas. Sabe por quê, irmão? Para a gente não ficar se prendendo a esse espírito de ganância, de que em vez de agradecer a Deus, fique infeliz porque não tem o carro tal, não tem o modelo tal, não trocou disso, não trocou daquilo. Eu falo porque a minha casa fica na rua da creche e me corta o coração, irmão, quando eu vejo aquelas mães descendo, os pais descendo, aquelas crianças com toquinho na cabeça, um frio. Mas a gente entende, eu entendi, que cada vez que eu olho para isso, eu agradeço tanto a Deus pelo que Ele tem me dado. Eu agradeço tanto a Deus pela forma que tem cuidado da minha casa, da minha família, pelo pão que Ele tem me dado, pelo teto, pela roupa. Isso eu faço questão de todos os dias. Nós podemos rapidamente entrar nesse desvanecimento lento, onde nós nem reconhecemos mais as pessoas que nos tornamos, e o quanto nos afastamos de quem Cristo quer que a gente seja. Eu não lembro o nome do irmão, ele já esteve aqui na igreja uma vez. Era você que falou que era baterista? Já tocou na igreja, tocou para Jesus, é baterista. Lembra o dia que esteve aqui conversando comigo? Graças a Deus, Deus continua te chamando. A gente sabe que a luta não é fácil, aqui eu não preciso falar o que é, a luta não é fácil. Mas é um momento que a gente para e a gente olha e fala assim, eu não sou assim. Eu não sou assim. O que está acontecendo comigo? Eu não sou dessa maneira, eu não sou assim. Olha alguns sinais de desvanecimento lento de Deus na sua vida. O primeiro deles, você está fazendo o mínimo para Deus e está feliz com isso, fazendo o mínimo. E fazer o mínimo significa que, vou te dar um exemplo, irmão. Eu não sei quantos aqui lembra dos despertadores, aqueles reloginhos que você dava corda nele? Tem alguém que lembra disso aí? Tem? Aqueles reloginhos redondinhos, 2 campainhas, uma de cada lado, ficar um martelinho batendo, você dava a corda neles, punha para despertar de manhã. Você fala, gente, hoje você não tem mais isso. Quem te acorda é o seu celular. Seu celular fica na cabeceira da sua cama, e aí você programa ele para despertar. E assim que ele desperta, a primeira coisa que você faz é pegar o teu celular, mas não é para ler o primeiro versículo da Bíblia que vai aparecer, não é para fazer o seu primeiro devocional, não é para ver que trecho da Bíblia Deus quer falar com você, mas é para ver as mensagens que chegaram durante a noite,
porque você pôs no modo silencioso, mas as mensagens continuaram chegando. E você liga o celular, nem abriu o olho direito ainda, a luz do celular às vezes está até te ofuscando, mas você quer ver, passar o dedinho para ver as mensagens que chegaram durante a noite, ou então as postagens das redes sociais, ou as notificações que chegaram enquanto você dormia. E eu conheço pessoas que antes que percebam, tem que pular correndo da cama porque já está quase atrasado para ir trabalhar, porque estavam vendo as mensagens. Já passou quase 1 hora, já passou 40 minutos, e a gente começa a olhar e a gente vê que a gente foi deixando para trás o nosso tempo pessoal com Jesus, seja para uma oração, para ler um versículo, seja para ficar quietinho, para ver se ele vai falar alguma coisa, e aquilo foi ficando para trás, já não faz parte da nossa prática diária de vida mais, e aí eu me pego fazendo o mínimo, para minha consciência dizer que Deus não está tão aborrecido comigo assim. Aí eu faço o mínimo, oro de vez em quando, eu leio um versículo aí da Bíblia, às vezes eu venho no estudo que tem, faço um esforço danado para isso. E infelizmente hoje a outra questão, essa foi a primeira, irmão. A segunda é que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão muito focadas em desempenho. O mundo não vive em função de relacionamentos. O mundo te olha e te mede por desempenho, não por relacionamentos significativos, mas por desempenho, o quanto você faz, o quanto você produz, que diferença você faz onde você está, e não relacionamentos. Isso vale para a vida cristã? Vale sim, porque nós caímos na armadilha de uma coisa chamada ativismo religioso. A gente caiu nessa coisa de ativismo religioso, sabe? Nós já passamos por isso nessa igreja, e quando eu mudei, o pessoal falou: gente, pastor, aí a igreja é seminário e mais seminário, a igreja é estudo e mais estudo, programação e mais programação. Nós tivemos um tempo aqui que a gente ficava doido com programação, era o ano inteiro, mês inteiro, semana inteira, programação, e seminário, Hoje eu olho para cristão, a vida dele é falar: nossa, vai ter um seminário, e aí nós nos pegamos querendo construir um reino para Deus, quando na verdade o que Ele quer é que você pare e assente aos pés dEle, obedeça, tenha um relacionamento com Ele. Ele não quer ativismo, Ele quer relacionamento. Ele não quer que você construa um reino para Ele, Ele quer relacionamento. Quantos aqui são do tempo em que a gente ia para uma vigília só para ouvir Deus falar com a gente? Levanta a mãozinha. Quem pegou tempo de vigília? Quem chegou a fazer vigília? A gente ia para vigília para quê, irmão? Para ouvir Deus falar. E a vigília era assim: alguém ministrava um pouquinho, depois a gente cantava, e aí dali a pouco a gente ficava esperando para Deus falar, ouvir a voz de Deus. Era isso. E a igreja hoje, ela se perdeu tanto no ativismo, que é seminário em cima de seminário, programação em cima de programação, isso e aquilo, e Jesus falando: eu só quero que você assente aos meus pés, eu quero estar vivo na tua vida, eu quero fazer coisas sobrenaturais com você, eu quero falar com você, eu quero que você se renda à minha vontade, eu quero que você compartilhe eu com outras pessoas. Mas você só vai poder fazer isso se tornar discípulo dele. Se você não for discípulo, você vai ser um adepto de ativismo religioso, de programações de igreja. Aqui eu pus o pé no freio. Alguns aqui devem lembrar quando eu falei isso. Nós vamos pôr o pé no freio, vamos diminuir as coisas um pouquinho, vamos procurar um pouco mais tempo com Deus. Inclusive o pessoal do Ministério de Música está ali. Avisar aí o pessoal, o Rodriguinho, lembrar quem teve também uma época, nós fizemos um evento aí só de adoração, de programar esse evento de novo, se possível lá no rancho, para a gente pegar um período só de adoração, para ouvir a voz de Deus, para estar lá, levar toda a equipe de louvor, de adoração, podemos estar lá. Outra coisa, irmão, outra coisa que você descobre, é que você está começando a ficar mais parecido com o mundo do que com Jesus. E aí você fala: gente, você não percebeu, mas você vai ficando mais parecido com o mundo que com Cristo. Pense um pouquinho no que você assiste, pense um pouquinho no que você está ouvindo. E aí você começou a ouvir algumas músicas antigas que você gostava, e aí você fala: não é bem assim, eu gosto do ritmo, sabe, pastor? Mas são coisas que,
Quando você estava muito íntimo do Espírito Santo, você nem passava pela tua cabeça ouvir certas coisas. Certas letras, você fala, não, gente, nada a ver isso com Deus, nada a ver. Mas hoje não. A gente foi deixando, e às vezes a gente se assusta. De repente, o inimigo olha para você, e ele começa a usar as questões financeiras da sua vida. E ele começa a usar as questões financeiras, e aí vem o medo do futuro na sua vida. E você não consegue parar de pensar que você tem que ganhar o suficiente para cuidar da sua família no futuro, das necessidades de vocês. E você vai ficando obcecado com essa coisa de dar segurança para sua família, segurança para sua família, segurança para sua família. E aí nisso você vai se parecendo mais com o mundo do que com o Cristo, com o que Ele quer para você. E a gente fica, irmão. Eu fiz uma pregação um tempo atrás, depois eu ensinei, alguns até me procuraram. A Bíblia diz que os pais não devem entesourar para os filhos, não devem ajuntar para os filhos. Mas hoje a nossa preocupação é, eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Eu tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Mas eu vou te dar uma notícia. Quando você estiver velho e ficar doente, o recurso que era para você ter ajuntado, para na sua velhice, você não provocar nem brigas, nem mal-estar entre os seus filhos, aquele recurso era para você poder dizer para os seus filhos, ó, o dinheiro para comprar esse remédio está aqui, o dinheiro para pagar o exame está aqui, o dinheiro para pagar a enfermeira que vai tomar conta de mim está aqui, ó, está guardado, vocês não precisam brigar por causa disso não. Vocês não precisam pegar empréstimo por causa disso não. Mas o mundo veio e disse, eu tenho que deixar meu filho bem. Não. O mesmo Deus que é com você hoje vai ser com teu filho. O mesmo Deus que é com você hoje é o mesmo Deus que vai abençoar o trabalho das mãos do seu filho. E eu não estou dizendo para você não cuidar do seu filho, só estou dizendo para você pensar um pouquinho no futuro, para você cumprir o que a Bíblia diz. Começa a guardar um pouco, porque tempos difíceis virão lá para frente, muito difíceis. É R$200 por dia de uma enfermeira para ficar com você, é despesa com médico, é exame que tem que fazer. Eu falo porque eu passei por isso. E aí como é que faz? Quem que vai arrumar o dinheiro? Eu não tenho, eu não posso. E aí tem que ir em financeira, tem que ver se consegue usar, tem que ver se consegue um empréstimo para fazer. Isso tudo por quê, irmão? Porque a gente não entendeu. E a gente, nesse desespero, a gente vai ficando mais parecido com o mundo. Jesus disse, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir, porque com essas coisas se preocupam os gentios. Mas a gente vai ficando obcecado. E eu não estou falando de você, corre atrás sim, irmão. É isso que gira a economia, que também coloca pão na mesa de muitas pessoas, que Deus usa você para abençoar. Mas não fique obcecado. Não fique obcecado com essa questão. Hoje talvez você precise tomar a decisão de entregar algumas coisas na mão dele. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não aprender a se assentar aos pés dele, permanecer nele, entender que a vontade dele é a melhor e não existe outra vontade melhor para a sua vida. Eu falei do curso de teologia que a gente vai começar. Quem é mais antigo na igreja, Fernando aqui também agora é um dos mais antigos. Se for juntar as apostilas de estudo, de curso, de seminário que eu já dei em igreja, tem coisa demais. E aí sabe o que acontece? Vou te contar um caso que aconteceu com um presbítero que tinha aqui na igreja. Um dia ele chegou para mim e falou, pastor, abriu uma porta de trabalho para mim lá na cidade de Três Pontas, o que o senhor acha? Eu vou, eu não vou? Eu falei, rapaz, você já é um presbítero, você tem um bom conhecimento da palavra. Quem sabe Deus não quer levar você para lá, você já é de lá, você não vai estranhar. Quem sabe Deus não quer levar para você para lá, para você expandir a mensagem de paz, abrir uma mensagem de paz por lá. Mas sabe o que me entristece, irmão? É que Deus tem plano na vida de cada um que está aqui, ó. E quando chegar esse tempo de Deus falar, olha, eu quero te usar para expandir a igreja, eu quero te usar para isso, para aquilo, a gente não se preparou. Porque a gente não quis se dedicar, a gente não quis parar os pés, a gente não quis ser discipulado. E olha o que eu estou dizendo, porque Deus tem plano na vida de alguns que estão aqui. E aí a gente olha para trás, ainda dá tempo. Pega esse recado que eu estou te dando, irmão, entenda essa questão. Aí chega no lugar e fala, não estou conseguindo adaptar aqui. Gente, quem estava aqui lembra, eu tive que sair daqui muitas vezes para ir lá em Bom Jesus dos Perdões, para aconselhar um irmão que foi dessa igreja e lá não conseguia adaptar em lugar nenhum.
Então comece a entender algumas coisas. Não se trata de perfeição. Apenas se trata de uma pessoa que entendeu que só pode ser perfeito em Jesus. Que fora dele, eu e você não seremos perfeitos de forma alguma. Seremos falhos, sim. Não se trata de ser perfeito, mas se trata de tentar, se esforçar, ser como Jesus. Um dia alguém me perguntou: pastor, é impossível ser como Jesus? Ele foi perfeito. Eu falei: realmente. Mas se não colocar o sarrafo lá em cima, um padrão de excelência para você, você se nivela por baixo. E o que te faz vencer na vida é se nivelar por cima. É ver que o sarrafo está lá em cima e se esforçar para ser o melhor, como Jesus. É por isso que ele é o padrão, irmão. E a gente não entendeu essa questão da nossa vida. E a gente não gosta muito de falar sobre isso, sabe? Mas ninguém aqui vai ser perfeito. A gente vai cair sim. De uma forma, uns de uma forma, outros de outra forma. Vamos. A minha esperança para vocês, e eu estou descobrindo isso na minha própria vida, pastor também não é perfeito. Às vezes eu fico nervoso. Alguém acha que isso é impossível, mas pastor às vezes fica nervoso. A minha esperança é que aconteça na vida de vocês o que foi acontecendo na minha ao longo desse tempo. À medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo que as minhas quedas foram durando muito menos tempo. E agora eu não fico muito mais no hábito, na negligência como antes. Eu não fico mais no domínio da carne como antes. Eu volto rapidamente para o reino de Deus quando eu percebo que estou saindo um pouquinho. Volto para o Espírito Santo. E é isso que eu espero que você consiga fazer. Que você seja sensível. De quando o Espírito Santo fala para você: você está começando a ir para longe demais, volta rapidinho, volta rapidinho. Eu não sei quem estava aqui um dia que eu trouxe uns vídeos, eu coloquei uma cadeira e trouxe uns vídeos aqui de pessoas que morreram repentinamente. Quem estava na igreja aqui aquele dia? O pessoal foi: o pastor que lá baqueou. Eu falei: não baqueou não, aquilo é a vida, irmão. Um monte de gente morrendo de repente, no meio do serviço, infarto fulminante. E eu falando: olha, Deus me pediu para fazer isso, para dar um recado para vocês. Voltem enquanto é tempo. Porque quando chegar naquilo ali, não tem volta mais. Não dá tempo de corrigir, não dá tempo de acertar. E foram muitos vídeos que eu passei. Se não me engano, foram uns 15 vídeos só de morte repentina. E a gente às vezes não entendeu isso, sabe, irmão? E aí, esse Jesus, esse Deus, a imagem dele vai desvanecendo lentamente. E aí a gente vai perdendo esse relacionamento com ele aos poucos. E não é da noite para o dia, é um processo lento de esfriamento. Você já parou para pensar que do mesmo jeito que não acontece da noite para o dia o pecado na sua vida, um ídolo também não se estabelece da noite para o dia na sua vida. Um ídolo, ele vai se estabelecendo aos poucos. Um ídolo, ele vai vindo devagarzinho, ele vai ocupando a tua vida espaço devagarzinho. Por exemplo, talvez as preocupações financeiras, as preocupações com a saúde. Quer ver uma outra questão que se torna um ídolo e complicadíssimo? O perfeccionismo. O quanto o perfeccionismo tem matado as nossas vidas, tem matado as igrejas, matado a espiritualidade. Porque a Bíblia diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu ouvi aqui uma coisa do Hamilton, eu estava ali. Eu já falei que o pastor tem ouvido de leproso. E o Hamilton falou uma coisa aqui, que é uma coisa que eu sempre ensinei em seminário. Eu glorifiquei muito a Deus por isso. Foi quando o Hamilton chegou aqui e falou assim: olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse pessoal que grava CD, que canta, é um pessoal que grava profissionalmente. Eles fazem para ganhar dinheiro. Vocês fazem para adorar a Deus. E aí, a gente vê o perfeccionismo entrando muitas vezes na igreja, nos ministérios. E aí a gente vê o antagonismo se instalando, a oposição se instalando, o desânimo se instalando. Seja a nossa vida diária também. Isso vai impedindo
nós de ouvirmos Deus dizendo: eu não te disse para fazer isso, eu não te pedi para fazer dessa maneira, eu posso cuidar disso, eu posso cuidar da minha igreja, eu posso cuidar sem isso, na verdade eu sou o dono. Eu só quero que você fique cada dia mais parecido comigo. É só isso. Não adianta você chegar em notas altas, não adianta você ser perfeito, não adianta se você não estiver mais parecido comigo. Não adianta você fazer solos maravilhosos, não adianta. Não adianta você ser o rei do improviso, se você não estiver mais parecido comigo. Tudo porque eu quero que você faça discípulos. E se você não tiver parecido comigo, seus discípulos vão se parecer com você. E aí vão ser perfeccionistas. Nada vai servir para eles. Nada vai estar bom para eles. Vão sepultar pessoas, talentos, chamados, ministérios. E a gente não entendeu que tudo que Jesus quer é que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Eu vou falar sobre 6 coisas, a gente está indo quase para o final. 6 coisas que vai te ajudar muito a vencer esse desvanecimento que vai acontecendo. Porque o tempo vai passando, vai ficando meio mecânico essa coisa com Deus, sabe, irmão? Primeira delas, arrependa-se. Tudo começa com arrependimento. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Se o que você quer hoje na sua vida é aquela alegria que você não consegue sentir, se hoje o que você quer na tua vida é aquela paz que você não consegue encontrar, se hoje o que você quer na sua vida é aquilo que esse mundo não pode te dar, é preciso que você comece a entender que já que a vida não pode te dar essa alegria, a vida não pode fazer de você uma pessoa mais para cima, mais confiante, é necessário que você entenda que Deus tem para você uma alegria, uma paz, uma confiança capaz de deixar você totalmente com fé na providência dele diante dos problemas da vida. Mas primeiro é necessário arrependimento diário. Eu não errei hoje, eu pequei. Eu não errei, eu pequei. Porque se eu continuar falando que eu errei, eu só peço desculpa para alguém e tá bom, mas não, eu pequei contra Deus. Toda noite eu deveria colocar meu joelho no chão e dizer: Deus, Senhor, eu pequei contra o Senhor hoje, aqui. Eu exagerei nisso, naquilo. Eu menti aqui, eu gritei aqui. Arrependimento, irmão. Arrependimento significa, vem de metanoia, que significa mudança de mente. Ou seja, eu tenho que tomar uma disposição, eu não quero mais fazer daquele jeito, eu não quero agir daquele jeito, e agora eu tomo uma decisão de agora fazer de outra forma. Eu preciso dessa mente nova, uma nova maneira de me comportar, e agora eu entendo que não é probleminha, não é errinho mais, é pecado contra Deus. Isso não pode continuar refletindo na maneira que eu vou vivendo a minha vida, que eu vou agindo na minha vida. Eu preciso me voltar verdadeiramente para Deus. Eu vou te perguntar uma coisa muito séria, irmão. Você, depois que se converteu, você tem se arrependido quantas vezes por dia? Ou acha que não precisa mais? Porque você acha que o arrependimento foi só lá na sua conversão. Segunda coisa, repita. Pastor, é para repetir? Não, vou te explicar. Em algum momento da sua vida, quando você conheceu a Cristo, teve aquilo que a gente chama de primeiro amor, aquela alegria, aquela empolgação de uma nova vida, uma nova maneira, um novo estilo. Mas de alguma forma foi desvanecendo. E aí veio um pecadinho, te pegou aqui, um pecadinho, te pegou ali. Lembrando que não tem pecadinho, pecadão, mas te pegou aqui, te pegou ali. E antes que você se percebesse, você se perguntava: como eu fui ficar tão longe de Deus assim?
E aí é preciso aprender a repetir. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Olha que interessante que diz em Apocalipse: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que te animou? Era uma vigília? Era uma oração? Todo mundo aqui deve lembrar o tipo de louvor ou de música que mexeu muito com você numa certa época da sua vida. O que a Bíblia está dizendo é: repita essas coisas, volte a fazer essas coisas, porque isso aqui é princípio. Faça de novo se for necessário, volte para essas coisas que um dia te incendiaram para Deus, volte para essas coisas que um dia te incendiaram, inflamaram o seu coração, volte para essas coisas, porque aquilo de alguma forma abriu o teu coração para um relacionamento genuíno, sincero e inocente com Deus. Volte para elas. E aí depois comece a compartilhar com as pessoas o que Ele está fazendo na sua vida, porque isso vai começar a te mudar, irmão. Eu falo para vocês, de tempo em tempo, o Espírito Santo me leva a voltar a certas músicas, certos louvores. Pergunta para a Tânia, de vez em quando eu estou lá ouvindo, ela fala: nossa. Eu falo: é. Mas ela fala: nossa. Eu falo: é. E aí tem coisa que eu escuto 4, 5, 6 vezes. Ela fala: tá louco, você não vai parar de ouvir? Não, eu falo: não vou parar. Teve um dia que eu ouvi um louvor, acho que depois da 9ª vez. A hora que ela chegou no escritório, eu estava chorando. Mas a gente parou de fazer isso, irmão. A gente não repete mais as coisas que um dia nos agradaram no Espírito Santo. Repita. Terceira coisa, profissão do Hamilton: aprenda a ser um representante de Cristo. Entenda isso na sua vida. A grande pergunta é: você é filho de Deus? Como você está representando seu pai? Onde você está? Tem um irmão aqui que trabalha, eu não sei se ele é promotor, repositor, o que ele é. Acho que é promotor de vendas. De vez em quando ele chega e fala: pastor do céu, quase morri de vergonha. Eu falei: o que foi? Passou tal pessoa, eu estava ali repondo as coisas ali, e de repente a pessoa começou a falar alguma coisa da vida dela comigo, e o senhor acredita, pastor, que eu falei de Jesus? Ali no corredor ela aceitou Jesus, e nós fizemos uma oração ali no corredor, com gente passando ali no corredor. Isso não é um caso só que ele me contou, não. A gente precisa aprender a representar o nosso Pai onde nós estivermos. E a gente não entendeu isso aqui, irmão. Deuteronômio capítulo 4, versículo 7 diz assim: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Você já parou para pensar que Deus colocou e fez pessoas chegarem na sua vida? Deus te colocou nos lugares que Ele te colocou, não é só para você ganhar o seu pão de cada dia, mas é para você representar Ele também onde você está. Porque ali alguém vai compartilhar algum problema com você, ou talvez alguém precise da sua misericórdia, ou talvez alguém precise daquele momento. E aí, se você começar a pedir para Deus: Deus, eu quero te representar, você vai começar a enxergar as oportunidades incríveis para compartilhar esse Deus maravilhoso da tua vida, mesmo que seja numa conversa de alguns minutinhos. Quarta coisa, Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmão, nós precisamos uns dos outros desesperadamente. Precisamos uns dos outros para fazermos isso aqui juntos. Precisamos ir na nossa casa de bênçãos, estarmos orando juntos, para nos encorajarmos. Precisamos estar nos nossos estudos quando estivermos. Deixa eu falar uma coisa para você: o seu marido precisa de você, a sua esposa precisa de você para fazer isso, para incentivar o outro a buscar mais o Senhor, a orar um pouco mais.
Quando nós começamos a cair, nós precisamos de alguém para nos levantar. Quando estamos bem, precisamos de alguém para nos lembrar que às vezes Deus fez uma obra na nossa vida que nem a gente consegue enxergar. Alguém para dizer para você: nossa, você é uma bênção. E às vezes você não se enxerga assim. Não se esqueça que nós temos um outro grande chamado, está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmão? Isso quer dizer não se esquecer das coisas que Deus fez na nossa vida. E precisamos ensinar essas leis, estatutos de Deus aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. E aqui eu quero dar os parabéns aos pais que estão dando aula para os seus filhos no Ictus. Parabéns aí para o Hamilton, para a Rose. O Velber logo começa essa empreitada também. Parabéns aí para o Erlon. Para aqueles que não ficam dependendo de: eu tenho um professor. Não, eu vou ensinar, porque a Bíblia diz, porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ensinar para os meus filhos o Deus que eu sirvo e falar das coisas boas que Ele fez na minha vida. E eu preciso fazer, porque se eu fizer, o meu filho vai se lembrar disso, e ele vai fazer isso na vida do seu filho. Moisés encoraja isso pelo menos 5 vezes em Deuteronômio. O salmista menciona isso no Salmo 78, versículos 5 e 6. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Agradeço muito a Deus e faço oração por aqueles que ainda não conseguiram iniciar isso, para que vocês iniciem, porque o tempo passa muito rápido, e vai chegar um momento que você vai querer ensinar essas coisas para os seus filhos, e eles vão voar da sua mão, porque não dá tempo mais. É agora, o tempo é esse. Eu comentava isso com o Juninho. Se você for esperar surgir tempo na vida para fazer alguma coisa, tira o cavalinho da chuva, porque não vai surgir. É você que tem que determinar, olhar para a sua vida e falar: não, tal dia eu vou fazer. Nesse dia eu vou fazer. Eu anulo esse compromisso, esse aqui não adianta, eu não vou assumir, porque nesse dia eu tenho que fazer isso. Nesse dia eu tenho um compromisso com isso que Deus me pediu para fazer, e se eu não fizer eu estou errando, eu tenho que fazer. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas meu irmão, como é que você vai dar para o seu filho que você não tem? Como é que você quer dar para o seu filho que você não experimentou? Como é que você quer dar para o seu filho uma coisa que você não vive todo dia? Resultado, você vai despertar a ira do teu filho, porque você vai lidar com ele, agir com ele, educar ele da forma humana e não da forma que Deus quer colocar no teu coração. Porque eu vou te dizer uma coisa: o teu filho é alguém que Deus planejou exclusivamente para você. Ninguém mais vai conseguir atingir o coração do teu filho como você. E é preciso que você vá, que você procure isso e fale: peraí, Deus está me pedindo isso, então eu tenho que estar na presença dEle, porque eu quero ensinar meu filho no caminho, na instrução, no conselho do Senhor. Eu vou te falar por quê, irmão. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Não podemos dar o que não temos, então nós precisamos entender que o chamado de Deus começa primeiro dentro da nossa casa. O lugar onde Deus te chamou para representar Ele primeiro é dentro da tua casa. É o lugar por excelência, é o lugar mais importante para Ele ser representado. Oportunidades estão aí. Barro, molinho. Eu vejo aqui quando chega uns aí, já chega correndo e faz e acontecendo, barro molinho. À medida que o tempo passa, esse barro vai endurecendo, irmão. E quem tem filho aqui mais velho sabe o que o pastor está dizendo.
Esse barro vai endurecendo. E aí esse barro já começa a te retrucar, começa a dizer para você que não é assim, que não aceita. Mas enquanto está molinho, não perde a oportunidade não, irmão. Eu não sou perfeito nisso. Mas eu quero te dizer um segredinho aqui. Eu vou crescendo dia após dia, e eu quero continuar crescendo mais e mais. A minha filha, a Lívia, vai completar 11 anos agora em agosto. E ela é de uma ajuda tremenda, que eu vou te falar uma coisa que provavelmente acontece na tua casa. O que a gente mais escuta às vezes da Lívia é assim: o que é isso que você está escutando? Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Que música que é essa? Deus não gosta. Ah, você vai... Não, Deus não gosta. Às vezes em coisas simples. Mas são as pessoas que na sua ingenuidade Deus vai usar para trabalhar você, para não deixar essa figura de Deus se desvanecer do seu coração. É a ingenuidade da criança, porque a Bíblia diz que o perfeito louvor flui exatamente da boca das crianças. É aquela que vai falar: Deus não gosta disso, pai. Mãe, Deus não gosta disso. Deus não gosta dessa música. Deus não gosta que você vai beber. A Lívia, quando a gente chega num lugar, se tiver, mesmo que seja cerveja sem álcool, ela regala um olho desse tamanho: é cerveja, pai? Eu falo: ué, filha, deve ser. Outra coisa, irmão, que eu já vou te dizer. Eu tenho uma esposa que em todas as lutas que ela já enfrentou comigo, e são 17, 18 anos já juntos, 18 anos de casado, todas as lutas que ela enfrentou comigo, ela sempre esteve ao meu lado como auxiliadora, para estarmos juntos na presença de Deus, para buscarmos juntos as vitórias que nós precisávamos na nossa vida. É por isso que eu quero dizer isso para você. Deus preparou alguém sob medida para ser bênção na tua vida. Seja sua esposa, seja seu marido, seja seus filhos. E se houver alguém aqui que tem um cônjuge não convertido ainda, Deus da mesma forma preparou pessoas com sabedoria espiritual suficiente para auxiliar nesse processo até aquele dia. Porque a mesma Bíblia diz que a mulher muitas vezes ganhará o seu marido para Jesus sem uma palavra sequer. Terminando essa palavra, fica ligado, fica atento todos os dias para o perigo de esquecer Deus aos poucos. Esse é o maior perigo da vida cristã. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.